Você já parou para pensar por que certos homens ficam mais atraentes com o passar do tempo, mesmo sem mudar nada fisicamente? Enquanto muitos correm atrás de academia, carros e curtidas, existe um tipo de homem que cresce em valor em silêncio. Ele não grita, não ostenta, não se vende. Ele apenas evolui, e as mulheres percebem. E o mais curioso, elas nem sempre sabem explicar o porquê. Um estudo recente mostrou que homens emocionalmente maduros, com estabilidade emocional e propósito claro, estão se tornando os mais disputados, principalmente entre mulheres que já se decepcionaram com caras bonitos, mas vazios. É o efeito vencedor da escassez. Quando um homem raro aparece, ele se destaca naturalmente. Hoje vamos revelar as 9 qualidades que fazem qualquer homem se tornar mais atraente com o tempo. E aqui não tem papo furado, nem dica rasa. Vamos direto ao ponto. Comportamentos reais, comprovados por estudos e que falam direto ao instinto feminino. 1. O efeito vencedor. Num mundo onde a maioria dos homens ainda foge de conversa séria, responsabilidade e autorreflexão, aquele que mostra inteligência emocional se torna uma raridade. E tudo o que é raro tem valor. Isso não é frase feita, é comportamento biológico e social. Quando uma mulher encontra um homem que sabe ouvir, que não entra em colapso por qualquer crítica e que mantém a compostura mesmo sob pressão, ela sente, e o respeito vem antes da atração. Esse tipo de homem se destaca não porque fala bonito, mas porque age com coerência. Ele não precisa se explicar, se justificar ou se inflar. Suas ações falam por ele. Ele não se abala facilmente, sabe quando se retirar e, o mais importante, sabe se posicionar sem perder o controle. É esse tipo de presença que transmite segurança, e segurança é afrodisíaca para uma mulher de verdade. Hoje, muitos caras tentam parecer fortes através de arrogância ou indiferença, mas isso é fachada. A verdadeira força está no equilíbrio. Um homem que não reage no impulso, que escolhe suas batalhas e não se entrega à necessidade de ter razão o tempo todo, se destaca com o tempo. Porque enquanto os outros esgotam a energia das mulheres, ele oferece refúgio emocional. Esse tipo de maturidade emocional é escassa. E a escassez cria o que chamamos de efeito vencedor. Poucos conseguem chegar nesse nível. Então aqueles que chegam são disputados. Mulheres que já viveram traumas, relações tóxicas ou imaturidade emocional reconhecem instantaneamente esse tipo de homem. Elas não correm atrás de músculos. Elas correm atrás de paz emocional. Segunda modéstia. Derruba a ostentação. Você já reparou como os homens que mais ostentam são, muitas vezes, os que menos têm estrutura real por trás? Carros de luxo, relógios chamativos, viagens em excesso. Tudo isso virou sinônimo de tentativa. Tentativa de parecer alguém importante quando, na verdade, o homem realmente valioso não precisa de plateia. Ele vive bem, mas vive em silêncio. E é aí que mora o poder da modéstia. Estudos recentes mostram que mulheres maduras estão deixando de se encantar com ostentação e estão valorizando o homem discreto, que cuida de si, da sua rotina, da sua vida, mas sem fazer disso um espetáculo. E isso tem uma explicação. Modéstia comunica controle. E controle é sinal de estabilidade. Um homem que não precisa provar nada para o mundo, já provou tudo para si mesmo. A modéstia não é mediocridade, é domínio. O homem que não exibe demais está dizendo, sem palavras, eu não preciso da sua validação. E esse tipo de independência psicológica tem um efeito magnético. Ao contrário do que muitos pensam, as mulheres não estão caçando apenas status. Elas querem alguém que represente tranquilidade, porque quem tem paz transborda confiança. E essa confiança silenciosa vale mais que qualquer símbolo externo de sucesso.
O cara que vive uma vida estável, simples e autêntica é percebido como mais confiável, mais acessível emocionalmente e, sim, mais atraente. Enquanto muitos gritam, olha para mim, o homem modesto apenas caminha e é seguido com o olhar, porque há uma elegância brutal em não querer chamar a atenção. Terceiro, o dead bod é real e atraente. Durante anos venderam a ideia de que o homem mais atraente era o sarado, trincado, de corpo perfeito. Mas a realidade, especialmente entre mulheres mais maduras e conscientes, está mudando. O corpo com leveza, naturalidade e presença, o famoso dead bod, vem se tornando símbolo de estabilidade e acessibilidade. E não é achismo, é estudo. Pesquisas recentes revelam que esse tipo físico é visto como mais confiável e emocionalmente disponível. O dead bod não é sobre descuido, é sobre equilíbrio. É o corpo de um homem que cuida de si, mas não é escravo do espelho, que treina, mas também vive, que come bem, mas não nega um vinho. Isso gera identificação. A mulher olha e pensa, esse cara vive de verdade. Ele não está tentando me impressionar. Ele já tem o que me atrai. Quarto, ser visto cuidando. Com paciência e presença. Nada chama mais a atenção de uma mulher madura do que ver um homem cuidando de algo com calma e dedicação. Seja um filho, um cachorro, um parente idoso ou até uma planta. Porque isso ativa um instinto primitivo e poderoso, o da confiança. Homens que cuidam transmitem estabilidade. E estabilidade é o verdadeiro afrodisíaco quando a mulher já cansou de adrenalina vazia. A sociedade ainda reforça a ideia de que cuidar é coisa de mulher. Mas isso está ruindo. Hoje o homem que cuida é o homem que lidera emocionalmente. Ele não precisa dominar pela força. Ele conduz pelo exemplo. Ele se abaixa para amarrar o sapato do filho, se atrasa para ouvir alguém com paciência, resolve sem gritar. Isso não é fraqueza, isso é autoridade com humanidade. Um estudo feito na Europa revelou que mulheres consideram homens 21% mais atraentes quando os veem interagindo com crianças. Mas o detalhe é o como. Não basta apenas estar ali, é o jeito, o tom de voz, a paciência, o toque leve. Isso comunica que aquele homem tem preparo para liderar uma família. E isso dispara o desejo de uma conexão mais séria, mais profunda. Quinta, gentileza consistente e não forçada. Gentileza não é bajulação e também não é submissão. O homem verdadeiramente gentil age com respeito e consideração porque isso faz parte do seu caráter. Não porque está esperando algo em troca. Essa diferença é sutil, mas brutalmente perceptível pelas mulheres. Quando a gentileza é forçada, ela soa como interesse. Quando é natural, ela transmite valor. Estudos indicam que pessoas consideradas bondosas de forma constante são percebidas como mais atraentes do que aquelas com humor ou beleza apenas estética. Isso acontece porque a bondade constante indica estabilidade emocional. A mulher pensa, se ele trata os outros bem, mesmo quando não tem vantagem, imagine como trata quem ele ama de verdade. Sexto, sorriso sincero não é piada, é ciência. Você já viu um cara entrar num ambiente e não falar nada, mas sorrir de forma tão honesta que todo mundo quis ficar perto dele? Isso não é charme barato, é neurociência. O sorriso sincero ativa nas pessoas a sensação de segurança, empatia e abertura. E para as mulheres, isso é extremamente atrativo. Mais do que qualquer cara que força uma pose de misterioso e frio. O sorriso genuíno é interpretado pelo cérebro feminino como um sinal de que aquele homem tem equilíbrio emocional. E esse é um detalhe poderoso. Porque em tempos onde arrogância virou escudo e cara fechada virou pose, o homem que sorri de verdade transmite leveza.
Ele não precisa se proteger. Ele já está confortável com quem é. Isso gera desejo sem esforço. Estudos mostram que homens que sorriem com os olhos, o famoso sorriso de verdade, são vistos como mais confiáveis e atraentes do que os que mantêm uma expressão neutra ou carrancuda. E mais, esse efeito é ainda maior quando o sorriso é acompanhado de contato visual estável e postura relaxada. Ou seja, o corpo inteiro fala quando você sorri com verdade. 7. Estabilidade emocional é um ímã. Você já notou como certos homens, mesmo sem serem os mais bonitos ou falantes, têm algo que prende o olhar das mulheres? É estabilidade. É o tipo de presença que diz: nada me tira do meu centro. Esse tipo de homem se torna automaticamente mais atraente porque representa segurança. E segurança emocional é um dos maiores gatilhos de atração feminina. Muitos acreditam que precisam causar impacto visual imediato. Mas o que realmente atrai, com força e consistência, é a sensação de que aquele homem é previsível emocionalmente. No melhor sentido, ele não surta, não entra em joguinhos, não se abala por pequenos conflitos. Ele resolve, escuta, se posiciona. E isso tranquiliza profundamente a mulher. Estudos mostram que até homens casados passam a ser vistos como mais atraentes, não por serem proibidos, mas porque demonstram responsabilidade, constância e foco. Esses são sinais escassos no mercado atual. A mulher não quer alguém perfeito, ela quer alguém firme, porque firmeza emocional é o que sustenta a conexão real e o desejo duradouro. 8º propósito e direção de vida. Nada é mais atraente do que um homem que sabe para onde está indo. Ele pode não ter chegado ainda, mas está em movimento. Ele não vive em função de agradar, nem de se encaixar. Ele vive com direção. E isso acende um sinal silencioso nas mulheres. Esse cara tem algo maior que ele mesmo. Ele tem uma missão. E homens com missão não precisam implorar por atenção. O propósito é o que dá estrutura a um homem. É o que o torna confiável, decidido, menos suscetível às emoções voláteis do dia a dia. Enquanto muitos mudam de opinião, planos e até de valores a cada nova tendência, o homem com direção permanece firme. E essa consistência é percebida pelas mulheres como estabilidade, maturidade e poder. Um estudo recente mostrou que mulheres valorizam mais a ambição com ação do que status pronto. Ou seja, não é necessário ser rico, famoso ou influente. Basta ser alguém em construção real. O homem que lê, que investe no que acredita, que assume responsabilidades e segue crescendo, é visto como alguém que vai longe. E toda mulher inteligente quer crescer junto. 9. Vulnerabilidade consciente. Homens que sentem. Durante muito tempo ensinaram aos homens que mostrar emoção era sinal de fraqueza, que chorar, se abrir ou admitir dor, era coisa de quem perdeu. Mas a verdade atual é outra. Homens que sentem e sabem como expressar isso com maturidade estão entre os mais atraentes emocionalmente. Porque não fingem força. Eles a têm. E parte dela é saber ser humano. Vulnerabilidade consciente não é drama. É ter coragem para dizer: eu não estou bem agora. É não ter medo de falar sobre inseguranças, dúvidas, feridas antigas, mas sem se vitimizar, sem depender da compaixão alheia para se sentir inteiro. Esse equilíbrio entre força e sentimento gera um magnetismo brutal, porque mostra uma masculinidade segura, não defensiva. Um estudo publicado no início de 2025 revelou que homens que se permitem chorar ou demonstrar afeto são vistos como parceiros mais confiáveis, mais empáticos e, inclusive, melhores amantes. Isso porque mulheres associam essa abertura emocional à capacidade de criar vínculos profundos.
algo raro no mercado atual, dominado por máscaras e evasão. A verdade é simples, mas brutal. O homem que se torna mais atraente com o tempo não é o mais bonito, nem o mais rico, é o mais consciente. Ele evolui em silêncio, constrói sem plateia, sente sem medo, lidera sem gritar. Enquanto o mundo inteiro corre atrás de atenção, ele se transforma em alguém impossível de ignorar. Se você se identificou com pelo menos 2 desses comportamentos, você já está à frente de 80% dos homens por aí. E se decidir aplicar os 9, não vai precisar correr atrás de ninguém. Porque o homem que tem paz, propósito, postura e profundidade não precisa implorar por atenção. Ele atrai naturalmente. Agora quero saber de você. Qual desses comportamentos você já tem? E qual ainda precisa desenvolver? Escreve nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta. Compartilhe com outro homem que precisa ouvir isso. E se inscreva aqui. Porque isso aqui não é só conteúdo. É munição emocional para homens de verdade.